Olá pessoal, vamos de novo continuando agora a próxima sessão do capítulo 21 do Beatriz Alvarenga, né? Nós estamos vendo os exercícios de fixação, só lembrando disso. Então nós temos lá uma bateria cuja força eletromotriz é E igual a 6 volts, cuja resistência interna vale R igual a 0,20 ohms, está ligado a uma lâmpada fornecendo-lhe uma corrente I igual a 5 amperes. Então vamos tentar primeiro visualizar isso. Opa, eu gosto de vermelhinho para aparecer bem. Então eu tenho lá uma bateria está ligada a uma lâmpada. Vou colocar como um resistor aqui. Ou não, vamos colocar a nossa lâmpada aqui, porque tanto faz. Simbologia de uma lâmpada. Aqui ligou, ok? Então o que ele informa para mim? Essa bateria tem uma força eletromotriz E igual a 6 volts. Deixa eu aqui. 6 volts. E cuja resistência interna R é igual a 0,2 ohms. O que é essa resistência interna, gente? Nós podemos representar simplesmente dizer, olha, ela tem uma resistência interna 0,20 ohms. Podemos fazer isso. Mas o que eu vou fazer é explicitar para vocês que resistência interna de qualquer dispositivo eu represento sempre como um resistorzinho em série. Então é como se eu colocasse um resistorzinho em série. Inclusive vocês vão ver algumas vezes essa simbologia com o dispositivo, a resistência e aí um pontilhado em volta, para dizer, olha, tudo isso aqui está dentro daquele invólucro. Aquele meu gerador tem uma resistência interna, ok? E aqui nós começamos com a novidade, que é entender, colocar o nosso gerador mais perto de um sistema real. Ele não é um sistema ideal que não existe resistência nele. Tem uma resistência interna. E essa resistência interna vai ser responsável por consumir energia do meu circuito. Tá? Então ela também vai roubar um pouco de energia do meu circuito. E o que significa isso, gente? Importantíssimo pensar. Significa que se eu tenho aqui uma força eletromotriz E, no caso 6 volts, significa que ele roubando, se eu for medir fora, nos polos da minha bateria, aqui, e tiver um circuito fechado, estiver consumindo energia elétrica, a DDP aplicada no meu circuito vai ser menor. E é isso que nós vamos ver aqui agora, ok? Então vamos lá. Aí ele me disse aqui que a corrente elétrica I igual a 5 amperes. Na letra A ele pergunta qual a potência que a bateria transfere às cargas que passam através dela. Nós já vimos, sessão anterior, que a potência da bateria, no caso essa bateria é um gerador, é o nosso gerador, vai ser I vezes epsilon. I é a corrente, 5. Epsilon é a força eletromotriz dele, 6. 5 vezes 6, potência do gerador igual a 30 watts. Letra B, o barulho tá bom aqui do lado, o pessoal tá trabalhando, hein, gente? Letra B, qual é a potência dissipada pelo efeito Joule no interior da bateria? Qual que é a potência no interior? Quem que dissipa essa energia? Do que ele está falando? Eu não já medi aqui potência da bateria? Não, você mediu essa potência que você calculou aqui, ó, é a potência desse elemento aqui que está representado no meu sistema. Seria potência de uma bateria ideal. Agora, como nós estamos falando de bateria irreal, ele está falando dissipada pelo efeito Joule. Aqui, ó. Esse cara aqui. Então, o que eu faço? Quem que dissipa essa energia? Esse elemento. Então, a potência no interior da bateria, vou chamar aqui de I, ou melhor, vou voltar e vou colocar o nome certo. Potência dada pelo resistorzinho interno da bateria. Igual a I, a corrente é a mesma corrente que passa aqui no circuito, está todo em série, vezes o epsilon zero. Ok? Vezes a DDP aplicada sobre esse resistor. Podemos considerar assim, né? Vezes essa DDP. Bom, eu não tenho essa DDP. Quem é essa DDP? Essa aqui é a queda a diferença de potencial sobre a resistência. Ou seja, a queda de potencial dada por aquele resistor. Nós falamos muito isso no capítulo passado. Aqui eu posso fazer que esse V que eu não tenho
vai ser o quê? R vezes I, estou aplicando a lei de Ohm. Então isso aqui vai ser I ao quadrado, opa, ao quadrado vezes R. Lembra, já falei para vocês, não precisa ficar decorando um monte de fórmula. Sabendo a lei de Ohm e a potência, você chega em todas elas, né? Então a potência no resistor vai ser, olha lá eu tenho, I, quanto que vale I? 5 ao quadrado, vezes R. O R, esse R é o Rzinho, ó, 0,2. 25 vezes 0,2 vai me dar 5 watts. Agora, na letra C, ele me pergunta qual a potência que a bateria está fornecendo à lâmpada. Bom, se eu tenho potência da lâmpada que ela está fornecendo, se eu tenho aqui uma potência de 30, aqui ele está consumindo 5, eu vou ter 30 menos 5 igual a 25 watts. Ok, gente? Certo? Ótimo, perfeito. 8. A 8 ele já começa a introduzir alguma coisa aqui, um conceito um pouquinho mais aprimorado para a gente, que é o que? Da equação do circuito. Vocês vão olhar lá no livro o que ele está falando, mas ele pega um circuito como esse, tá? Eu estou usando como exemplo esse circuito aqui, que está lá no livro, e me diz o seguinte, está todo mundo em série, né? A primeira coisa que eu estou olhando é isso, está todo mundo em série. A corrente elétrica que circula, lembra da lei de Ohm, né? Vou colocar aqui do lado, ou melhor aqui. Opa, V igual a R vezes I, ótimo. Ele pega essa lei de Ohm e ele me diz o seguinte, quem é esse V aqui? V sobre R, né? Vou fazer assim. Só que ele me fala lá que, na verdade, a corrente elétrica nesse circuito é a somatória de todas as forças eletromotriz e contra-eletromotriz. Ok? Somatória de todas as forças eletromotriz e contra-eletromotriz, divididos pela somatória de todas as resistências do meu circuito. Até que parece lógico, né? Mais ou menos o que a gente aplicou quando nós estudamos circuitos em série. Então, nesse caso aqui, o que eu teria nesse caso? Eu tenho uma bateria fornecendo uma força eletromotriz positiva. Ela é um gerador. Aqui eu tenho um banco de baterias, um banco de geradores, ela está gerando força eletromotriz para o meu sistema. Esse motor ele está consumindo. Então, o que ele tem ali é força contra-eletromotriz. Então, é menos epsilon, divididos pelas resistências. Quem tem resistência aqui? Rzão mais Rzinho. Olha lá, essa é a minha equaçãozinha do circuito que ele falou lá, para vocês. Vocês olharam no livro ou forem olhar no livro, vocês vão ver que é um resumo do que está lá, ok? Aí ele pergunta para a gente lá, uma bateria de força eletromotriz tem resistência interna desprezível, então ele colocou o Rzinho aqui como desprezível, podemos chegar a dizer que ela é zero, e está ligada a uma resistência externa R. Note que aqui eu só tenho a minha bateria desprezível de resistência desprezível ligada de resistência interna, né, a uma resistência externa R. Então, o meu circuito aqui é esse, ok? Examinando a equação do circuito, dizer se a corrente fornecida pela bateria aumenta, diminui ou não se modifica C. Então, antes de ir olhar as opções, eu vou ver qual que é a equação do circuito desse cara. A equação do circuito vai me dar a corrente elétrica, que inclusive é o que ele está querendo examinar, I igual a somatória de todas as forças eletromotrizes. A única força eletromotriz que eu tenho aqui é epsilon, é o da bateria, dividido por somatória de todas as resistências. A resistência interna desse cara aqui é zero. Somatória de todas as resistências aqui é R. Ok? Só que ele fala o seguinte, o que aconteceria com isso se eu ligasse uma resistência R' em série com R? Então vamos testar. Venho aqui, apago, coloco uma resistência R', fez um quadradinho lá para mim. Bom, nesse caso da letra A minha equação do meu circuito ficaria I igual a epsilon é o mesmo sobre R mais, R'.
Bom, o que eu tenho aqui? Se esse termo se torna maior, a corrente, eu vou chamar aqui de I', a corrente I' se torna menor. Então eu vou ter que I' é menor do que I. Então a corrente diminui. Agora, se eu for olhar para uma associação em paralelo, como que ficaria aqui uma associação em paralelo? Deixa eu apagar isso aqui. Delete. Uma resistência R' ligada em paralelo com R. Então eu ligaria aqui, ó. R' em paralelo com R. Bom, como que ficaria essa... O que eu teria que fazer aqui? Deixa eu fechar esse circuito, se alguém já vai reclamar, mas professor, esse circuito ficou aberto lá, né? O que eu faria com essa resistência aqui? Eu não posso aplicar a equação do circuito, porque ela serve para um circuito em série. Mas o que eu tenho que fazer? Eu reduzo esse circuito em série, ela pode ser aplicada se eu pegar a resistência equivalente e aí virar um circuito em série. Então aqui eu vou ter uma resistência, o meu novo circuito vai ser assim, ó. Uma resistência equivalente aqui. E aí sim, a minha equação do circuito, aqui é epsilon, né? Antes que eu esqueça, e vou colocar duas linhas, vai ser igual a epsilon sobre quem? A resistência equivalente. E essa resistência equivalente é que eu vou ter que olhar. Quem que é essa resistência equivalente? Ela é maior, menor ou igual à resistência Rzão? Bom, nós já sabemos que eu tenho dois resistores em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que qualquer um deles. Então essa resistência equivalente é menor do que a resistência R. Isso significa que se esse cara aqui diminui, significa que I, duas linhas, aumenta. Então a corrente vai ser maior do que a corrente inicial. Ok, pessoal? Vamos seguindo lá. Qualquer coisa, comentem comigo lá, tá? Coloquem comentários lá que a gente já vai, eu já vou respondendo. Eu vou colocar esses vídeos no YouTube porque estamos tendo problema lá da Microsoft, tá? Então, como eu vou colocar lá, já podem comentar lá, porque assim eu vou ajudando vocês lá e fica o comentário para todo mundo ver. E o que eu responder e o que vocês perguntarem, tá? As dúvidas podem ser tiradas ali mesmo no vídeo. Aqui fala, a força eletromotriz de uma bateria vale 12 volts e sua resistência interna é 0,5. Nesse aqui é bem interessante. Qual o valor da resistência R que deve ser ligada aos polos dessa bateria para que a intensidade de corrente fornecida por ela seja a maior possível? Aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma bateria. Essa bateria, lembra que eu coloquei para vocês lá o resistorzinho interno dela? Então esse resistorzinho aqui é 0,5 ohms. Ela tem uma força eletromotriz de 12 volts. E essa bateria está lá com os polos como disponível. A pilha que vocês têm aí na casa de vocês está assim. Tá? Aí você vai lá e liga aqui uma resistência. Coloca aqui uma resistência R. Ok? Então você faz isso. Colocou lá uma resistência R. E o que ele está perguntando? Qual o valor... vermelho. Qual o valor da resistência R que deve ser ligado aos polos dessa bateria para que a intensidade da corrente fornecida por ela seja o maior possível? De novo, eu vou olhar para a minha equação do circuito. Ele está falando em corrente, né, gente? Se ele está falando em corrente, eu tenho um circuito em série. Vamos lá. A minha equação do circuito me diz somatória dos epsilon divididos pela somatória, que horrível, somatória das resistências. Somatória dos epsilon vai ser o quê? Somente o 12 volts lá. 12 volts. Aqui embaixo, somatória das resistências. Eu tenho Rzinho, 0,5. Como eu estou com ele ligado nos polos, esse aqui é um circuito em série, mais R. Ok? Beleza. E a pergunta dele é, qual o valor dessa resistência R aqui, Rzão, que deve ser ligada aos polos para que dessa bateria, para que a intensidade da corrente fornecida por ela seja a maior possível? Bom, o maior I
I máximo vai acontecer quando? Quando o Rzão for igual a zero. Correto? Porque qualquer coisa que seja resistência negativa não existe. Então, qualquer coisa que coloque aqui vai tornar isso aqui maior, portanto, o I fica menor. Então, o I máximo acontece quando a resistência é igual a zero. Isso quer dizer o que, professor? Significa que eu tirei esse resistorzinho daqui e, na verdade, eu só liguei um fio aqui, ó. Um fio ali. O que acontece com a bateria quando você faz isso? Experimente fazer isso na bateria do carro do seu pai lá, para ver o que acontece. Não, não faça isso, não diga que foi eu que fiz, porque senão vai estragar a bateria, vai estragar a parte eletrônica do carro. Não faça isso. Por quê? Porque você está provocando um curto-circuito. Então, a corrente elétrica aqui vai ser máxima nesse local. Professor, a corrente vai ao infinito? Bom, no capítulo anterior a gente falava que ela tendia ao infinito. Por quê? Porque lá eu não tinha esse elemento aqui, que é a resistência interna da própria bateria. Agora não, nós consideramos esse elemento, que é a resistência interna da bateria, e esse elemento limita a corrente da bateria. Só que esse limite ainda é alto, é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Tá? Então ele pergunta lá para vocês, qual é o valor dessa máxima corrente que a bateria é capaz de fornecer? Ele está perguntando qual é o valor dessa I máxima, que eu também chamo de corrente de curto-circuito. Não é corrente contínua aqui, tá? O CC não é corrente contínua, é curto-circuito. Essa corrente máxima, como que eu vou fazer? Vou calcular aqui, ó, 12 divididos por 0,5. Isso vai me dar fantásticos 24 amperes e vai sair aquela horrível isso. Vai sair aquela faisqueira danada a hora que você botar os cabos ali, tá? Você vai levar um sustinho. Não vai levar choque, professor? Não, porque 12 volts não dá choque, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. A figura desse exercício mostra um circuito no qual uma bateria está ligada em série com duas resistências, R1 e R2, e com um motor elétrico M. Observando os valores indicados na figura, determine. Bom, vamos olhar aqui o que nós temos, né? Nós temos um banco de baterias com uma força eletromotriz 12 volts, resistência interna igual a 0. Facilitou a minha vida. Um resistorzinho R1, 7 ohms, um resistorzinho R2, 9 ohms, e um motor aqui com uma força contra-eletromotriz de 3 volts, e um R' aqui, uma resistência interna de 2 ohms. Ok? Então esse é o nosso circuitinho, tudo em série, né? Ele pede a leitura no amperímetro. Letra A. Bom, como que é? Se ele quer a leitura no amperímetro, eu quero a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica desse meu circuito, que é igual a todos os elementos, ela vai ser o quê? Somatória de todas as forças eletro e contramotriz, somatória de todas as resistências. Quais são as forças contra e eletromotriz? Nós temos epsilon menos epsilon'. Epsilon da bateria menos epsilon' do motor. No exercício anterior, a gente tinha apenas o epsilon, né? Divididos por, quais são as resistências que eu tenho aqui? R1 mais R2 mais Rzinho mais R'. Professor, Rzinho é igual a 0. Sim, mas nós colocamos aqui um 0 depois, né? Mas é importante a gente pensar nele agora, para não pular depois. Então, epsilon é 12, menos epsilon' é 3, divididos por R1 é 7, mais R2 é 9, mais Rzinho que é 0, mais R' que é 2. I igual 12 menos 3 vai dar 9. 7 mais 2 dá 9, mais 9, 18. Isso vai me dar 0,5 amperes. Uma corrente de 500 miliamperes circula nesse meu circuitinho aqui. Legal, né? Letra B. Na letra B, ele pergunta a leitura em cada um dos voltímetros. Gente, aqui é muito simples, é só aplicar a lei de Ohm para cada um dos voltímetros. V1 igual a I vezes R1. I é a mesma, né? A mesma corrente que circula em todos eles. Então, I é 0,5 vezes 7 ohms. Isso vai dar 3,5 ampere não, né? Baixar a nota aqui. 3,5 volts. V2 igual a I vezes R2. De novo, chamando a atenção, I é a mesma. Circuito em série, 0,5 vezes 9, igual a 4,5 volts.
Ok? Simples assim. Bom, continuando, pessoal, nós temos aqui no número 11, né? Observe o circuito mostrado na figura desse exercício e determine. Resistência R, a diferença entre esse aqui e o exercício que nós vimos anteriormente é que aqui nós temos um conjunto em paralelo, né? E ele quer perder conjunto de resistência, né? Que determina a resistência R equivalente à associação R1, R2 e R3, somente desses três aqui, tá? Faça um desenho do circuito de série correspondente ao circuito representado. Então, o que nós vamos ter aqui é, eu tenho lá o meu banco de bateria, eu vou representar como uma única bateria, tá, gente? Ok? 12 volts, uma resistênciazinha interna igual a 1 ohm. Aqui eu vou colocar no lugar dessas três um resistor equivalente, R equivalente. Agora, como que eu calculo se é R equivalente? Bom, nós já vimos algumas formas de fazer, vou fazer pelo método tradicional, 1 sobre R equivalente, igual a somatória, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, vai dar 1 sobre 8 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 24. Aqui nós vamos ter 1 sobre R equivalente igual a 24, aqui dá 3, mais 2, mais 1. Isso vai dar 5, 6 sobre 24. Então, R equivalente, é só fazer o inverso dos dois, vai dar 24 sobre 6. Isso aqui vai dar igual a 4 ohms. Então, aqui eu tenho um resistor de 4 ohms. É isso que ele está pedindo na letra A. Tá? Só para fazer o desenho disso aqui, indicando qual é o valor. Na letra B, a intensidade de corrente fornecida pela bateria. Bom, para resolver isso, a equação do circuito, I igual a somatória dos épsilon sobre somatória das resistências. Somatória dos épsilon, o que eu vou usar? 12 volts. Somatória das resistências, o que eu vou usar nisso aqui? Eu não vou usar essas resistências, prestem atenção, gente, não é para somar 8 mais 12 mais 24, não pode fazer isso aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa resistência equivalente, 4, mais a resistência interna, 1. Isso vai me dar 12 sobre 5, que me dá 2,4 amperes. Ok? Bom, seguindo, na letra C, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Bom, se eu sei, entre os pontos A e B, ponto A e B estão aqui, né? Se eu sei qual é a corrente elétrica I que circula entre eles e sei o valor da resistência, eu sei a tensão VAB. VAB vai ser o quê? I vezes a resistência equivalente do meu circuitinho lá. I 2,4 vezes os 4 ohms. 2,4 vezes o 4 ohms vai dar igual a 9,6 volts. Então eu estou submetendo, notem isso, gente, apesar da minha bateria ser de 12 volts, como ela tem uma resistência interna, há uma queda de tensão interna nela, e essa queda de tensão vai me entregar somente 9,6 volts. Ok? Na letra D, nós podemos ver lá as correntes I1, I2 e I3 que passam nas resistências R1, R2 e R3. Para resolver isso aí, simplesmente pega I1 igual a V sobre R1, I2 igual a V, AB, né? AB sobre R2 e I3 igual a VAB sobre R3. Igual. VAB nós já vimos, é 9,6. É isso que está sendo entregue lá. Divididos por R1, 8. 9,6 divididos por R2, 12. 9,6 divididos por R3, 24. Conta disso tudo aqui, nós vamos ter agora, isso aqui dá 1,2 ampere, isso aqui vai dar 0,8 ampere, e esse cara aqui vai dar 0,4 ampere. Prestem atenção em algumas coisas muito importantes aqui, ó. Se você fizer a somatória dessas três correntes, você tem que chegar nisso. A corrente total do circuito, correto? Aqui é um nó, a corrente se divide. O sonho passando aí de novo, gente. Quem quer sonho?
O que mais que eu tenho a chamar a atenção de vocês? Observem a proporcionalidade. Ó. Aumentou a resistência, diminuiu a corrente. Ok? Então, observar essas proporcionalidades. O quanto aumentou a resistência e o quanto diminuiu a corrente. Também é importante para vocês. Tá? Bom, no momento é só. Espero que vocês aprendam. Daí depois nós vamos para a próxima parte próxima sessão dos exercícios de fixação. Até a próxima.